Uma doença que separou famílias e dizimou amores. Uma doença infecto-contagiosa que chegou ao Brasil, provavelmente trazida pelos colonizadores europeus. Em 2014, mais de 30.500 pessoas estavam em tratamento de hanseníase aqui no Brasil. No estado de São Paulo, são 1.608 pessoas. Entre as décadas de 30 e 80, o Brasil tinha 37 colônias leprosários, onde os doentes eram confinados até a morte. O paciente é levado para o hospital e a casa incendiada. Cenas assim eram comuns em São Paulo e nem faz tanto tempo. A lepra impulsionou entre os paulistas violência e um imaginário carregado de preconceito. Acreditava que se mordesse 7 pessoas, ele sararia. Então, a população morria de medo de ver alguém com uma certa deformidade, podia até ser uma doença de pele qualquer, mas ela identificava como leproso, porque aquele poderia morder seus filhos. O famoso homem do saco, que põe as crianças para dentro, que amedronta as crianças, podia ser um leproso que vento. A lepra, chamada hoje por força de lei de hanseníase, causou pânico em São Paulo, mesmo depois da cura em 1942. Foram quase 200 anos de perseguição a quem tivesse sintomas parecidos com a doença de pele. E isso mexeu profundamente com a cidade. Do primeiro hospital dedicado aos Lázaros em 1803, aqui em São Paulo, até os dias de hoje, o tratamento aos doentes mudou bastante. Mas essa era uma pauta urgente, já que os leprosos eram excluídos das suas comunidades, ficavam vagando, mendigando por aí. Aqui no acervo da Assembleia Legislativa, há o registro de vários pedidos de verba para a construção de mais espaços para eles. Inclusive uma lei que dedicava o dinheiro da loteria para esse tipo de construção de hospital, para os chamados, na época, de morféticos. Nem tudo saiu do papel. Existem várias leis dizendo, né, da necessidade da construção de um hospital específico para os Lázaros, né, ao longo do tempo. Só que pela exiguidade das verbas, muitas vezes isso não chegava até a finalização, era aprovado, mas não aplicado. Quem de fato fez alguma coisa foi a sociedade civil. É o que conta a historiadora Yara Monteiro, autora de uma tese de doutorado sobre o tema. Ela mostra onde foi construído o primeiro hospital para hansenianos de São Paulo, quando a situação de tantos deles mendigando pela cidade ficou politicamente insustentável. Mas era um hospital sem médicos, sem remédios e às vezes até sem comida, considerado um depósito de doentes. Por pressão popular, depois de 100 anos, o Hospital da Luz foi desativado e construíram um novo espaço para os doentes mais afastado. O Hospital Guapira, que funcionava nesse prédio aqui no Jaçanã. Só que São Paulo cresceu de novo, a população se espalhou e novamente os doentes precisaram se mudar. Aqui o Hospital Guapira foi reformado e foi construído o Hospital Geral São Luís Gonzaga, funciona até hoje. Agora, em 1930, quem era detectado com lepra era obrigado a sair da cidade, não tinha escolha. E o destino? Santo Ângelo, em Mogi das Cruzes. Todo e qualquer pessoa contagiada, não importa se fosse uma criança, uma mulher, um homem, uma pessoa idosa, ou tivesse condições financeiras de manter uma casa separada, não interessa. Diagnosticou, prende e prende de imediato. Fazendo o diagnóstico, o médico tinha por obrigação que delatar ao serviço profilático. Amanhã, na segunda reportagem sobre os leprosários de São Paulo, você vai ver como a forma de isolamento e o preconceito deixaram marcas por vezes mais profundas nos paulistas do que a própria doença.